O trabalho das doulas, profissionais que oferecem apoio físico, emocional e informativo a gestantes, agora é reconhecido por lei em todo o Brasil. A nova legislação regulamenta a atuação dessas profissionais no pré-natal, durante o parto e também no pós-parto, além de estabelecer uma formação mínima de 120 horas. Especialistas apontam que a presença das doulas contribui para uma experiência mais humanizada, podendo, inclusive, reduzir intervenções desnecessárias e casos de violência obstétrica. A doula é a mulher que serve, é a profissional responsável por preparar não só a gestante, mas toda a família para saber o que esperar, porque conhecimento é poder, amparar a paciente, direcionar o trabalho de parto de acordo com a forma com que estiver acontecendo e dar o respaldo e apoio necessário também para o pós-parto, porque cada família vive isso de uma vez. Então a gente ampara de forma profissional, técnica e emocional. A gente lida ali com isso como uma profissão já, né? Já é o ganha-pão de muitas mulheres e tantas famílias já investem nesse atendimento, nesse acolhimento. Então, trazer isso também faz com que as entidades olhem melhor para isso, para que possivelmente, quem sabe, né, futuramente, consiga também oferecer isso para que seja possível esse atendimento para todas as gestantes, independente da classe social, porque ainda é um serviço contratado de forma particular, é direito de todas as gestantes, mas nem todas conseguem. Então, que é importante para realmente as entidades conseguirem contratar, formalizar essa profissão e dar acesso, para que todas as pacientes tenham acesso, independente da classe social, como eu disse mesmo. Durante o parto, por exemplo, as doulas orientam sobre posições mais confortáveis, técnicas de respiração e métodos naturais de alívio da dor, como massagens e banhos. A lei também deixa claro que a atuação da doula não substitui a equipe médica, mas complementa o cuidado, respeitando os limites de cada profissional. A gestante, né, elas nos procuram, né? Nós apresentamos a nossa forma de acolhê-la. A primeira visita ela pode ser presencial, online, para a gente estar explicando a dinâmica do nosso acolhimento. Quando ela nos contrata, na visita de contrato, a gente montamos um grupo no WhatsApp, eu, ela, o esposo, mais a Fran, né, que nós trabalhamos juntas. E eu vou estar orientando para ela, né, como é o nosso acolhimento, realizando a ficha dela de anamnese, para colher sobre o histórico da saúde dela, fetal e gestacional. Nós deixamos com ela o plano de parto, o plano de amamentação, deixamos com ela uma apostila para dar um norte para ela, né, está orientando também, todas as nossas orientações já está ali, né, descrita nessa apostila. Se ela tiver alguma dúvida, ela pega a apostila, também vai estar olhando. E a gente acolhe ela aí durante 24 horas via WhatsApp. Depois, outro encontro acontece entre 34 e 36 semanas. A gente realizamos as visitas de educação perinatal para estar preparando essa gestante, né, junto do seu esposo, até mesmo da família. Porque quando a gestante engravida, não é só ela que engravidou, a família inteira, né, que está esperando esse ente querido nascer. Então, nessa visita de 34 a 36 semanas, sou eu quem faço, que é educação perinatal. Então, vou estar realizando para ela, explicando para ela as fases do trabalho de parto, que é a indução de parto, as reais indicações de cesárea, métodos de alívio da dor, métodos de manejo do parto. E deixamos com ela uma bola feijão, uma bola suíça e massageador. Encaminhamos alguns exercícios para ela estar fazendo, para melhorar a circulação na região perineal e no encaixe do bebê no copo do útero. Realizamos também a dinâmica do parto e da cesárea. A outra visita acontece em 36 semanas e meia, 38 semanas, que é a consultoria em amamentação. Então, vamos prepará-la também para um puerpério mais tranquilo e mais saudável. Porque quando a mulher tem um bebê, ela imagina aquele bebê, né, ideal para ela, só vai amamentar, pôr no berço e dormir, mas aí vem aquele bebê real, que exige demanda de 24 horas. Né? Então, a gente vai estar explicando que é baby blues, extragestação, confusão de bico, né? O que é a pojadura, fazer massagem, ordem, como armazenar esse leite, está explicando sobre a rede de apoio. E outro encontro acontece na hora que ela entrar em trabalho de parto. Lembra que a gente monta o grupo no WhatsApp? Então, tudo ela vai estar discriminando nesse grupo. Então, a gente vai ver se a necessidade está indo à residência dela primeiro, ou a gente já vai acolher ela direto no hospital. Acolhemos elas no período aí do trabalho de parto, pós-parto, independendo, meninas, se for parto normal, ou parto, cirurgia da vida cesárea. Nós só viemos embora para casa quando ela já está alojada no quarto. A gente já reforçou na amamentação, acolheu ela na amamentação, aí que viemos embora. Aí tem a visita do pós-parto.
Na visita do pós-parto, vamos estar avaliando o emocional dela, né? E o físico, como se foi cesárea, incisão cirúrgica, se foi parto normal, a região perineal. E vamos dar um reforço na amamentação. Esse é o nosso acolhimento. E nós, como doulas, temos o dever de preparar essa gestante para as duas vias de parto. Para via de parto via vaginal ou via de parto cesariana. E esse preparo não é só na parte técnica, né, de como funciona cada um, mas inclusive emocional. Isso. Muito se entende que o papel da doula é para acolher mais a parte emocional, né, do que orientacional ou física, né? Então, a gente está ali para englobar esses três. Então, a gente acolhe ela de forma orientacional, física e emocional. Porque durante o trabalho de parto, a mulher ela sofre transformações hormonais, por isso que ela tem transformações psicológicas, por causa dessa disfunção hormonal. Então, é importante as visitantes, para a gente criar vínculo com ela, para saber como direcionar ela nesse trabalho de parto. Uma hora que ela estiver muito eufórica, muito nervosa, como acalmar mais essa parturiente? Olha, vamos para um banho de chuveiro, vamos para uma banheira, vamos fazer uma massagem, vamos pôr uma música ambiente, né? Então, por isso que tem que ter esse vínculo. E quando a gente fala da família toda, é porque esse trabalho realmente vai para além da mãe, né? Sim, a gente acolhe a mãe, né, o pai, né, e às vezes a família inteira. Que nessa semana eu tive uma educação perinatal que estava até a bisavó presente, né? Então estava a família inteira se preparando, porque é muito importante, porque muitas vezes a gestante ela quer a via de parto, tentar a via de parto normal, mas a família não apoia. Já quer direto que ela vá para um ato cirúrgico. Então, muitas vezes, ela traz a família para participar, né, porque às vezes ela não tem o poder de encorajar a família, né, da via de parto que ela deseja, mas através das nossas orientações, né, eles entendem que realmente, né, via de fato, né, o melhor para a mãe é estar em trabalho de parto, né, e para o bebê para ir para uma cesárea. Deixar ela vivenciar esse momento, porque quem está gestando o bebê é ela. Então, a gente acolhe toda a família, esclarecendo, explicando, né, para deixá-la vivenciar esse momento que o parto ele é muito mais seguro do que uma cesárea. Risco tem nos dois, parto normal e via vaginal. Só que o risco é muito maior num ato cirúrgico sem estar em trabalho de parto. Olha, eu estou nessa área de trabalhar com gestante já há 34 anos, né? Eu entrei na área da saúde com 11 anos e trabalhando com gestante eu comecei com 16 anos. Então, assim, eu amo imensamente. Eu falo que cada nascimento eu sinto ainda mais a presença de Deus, ver aquele serzinho respirar pela primeira vez, se tornar filho de uma mãe, filho de um pai, e saber que eu fiz parte daquele momento, né? Ele vai estar guardado para mim no resto da minha vida e para os pais deles também, né? Porque sabe que, nossa, a gente faz a diferença no ambiente hospitalar. Independente se for parto normal ou cesárea, a gente está o tempo todo ali segurando a mão dessa mãe, falando você é forte, você consegue, você é capaz. E muitas vezes a gente faz esse papel com o pai. Quer dizer, o pai está muito mais emocionalmente ali, né, apreensivo, inseguro do que a própria parturiente que está em trabalho de parto. Eu amo imensamente, quero que Deus me dê muita saúde, que eu permaneça por longos e longos anos acolhendo o nascimento. Na prática, o trabalho já vem ganhando espaço em diversas cidades, com cada vez mais mulheres buscando esse tipo de acompanhamento. Com a regulamentação, a expectativa é de mais reconhecimento, organização da profissão e, principalmente, mais qualidade no cuidado com mamães e bebês. Eu decidi porque eu sempre tive o desejo, né, de ter um parto normal, de viver a experiência de um parto normal. E eu entendi que para que eu vivesse, eu precisaria de uma ajuda, de um auxílio, né, de alguém que entendesse sobre o assunto. E aí então foi quando eu tive, né, soube das doulas, porque eu não sabia que tinha, né, essa profissão. E aí eu fui atrás, né, de poder estar contratando para poder estar tendo esse auxílio, né, para que me trouxesse segurança na hora do parto, né, porque eu acho que é um momento tão complexo que às vezes você está ali, você às vezes não sabe muito como agir, então ter esse acompanhamento, essa segurança de alguém que entende do assunto e que estivesse ali comigo o tempo todo, tanto na gestação quanto no momento do parto. Bom, e a gente sabe que você viu realmente que é produtivo, porque foram 2 partos e nos 2 você teve o acompanhamento das doulas. Isso, eu tive a experiência delas em 2 partos, né? E no primeiro foi tudo muito rápido e eu precisei de uma cesárea de urgência e com, né, o auxílio delas eu tive a certeza, né, de que eu estava tomando a decisão certa, foi, né, tudo da maneira correta, né? E foi o dia que minha filha, né, escolheu para vir ao mundo, não foi a via que a gente tinha planejado, mas foi a via que salvou a vida da minha filha, né? Então
Foi muito importante ter elas lá, tanto me acalmando, porque eu tinha muito medo do momento da cirurgia, então a importância de ter elas ali me acalmando na espera da cirurgia, me amparando, assim, né, conversando comigo, até o momento na espera na sala, né, que eu não fiquei ali sozinha, por mais que estavam todos os profissionais, uma delas estava ali comigo conversando o tempo todo, me acalmando, me trazendo para ali, porque eu fiquei muito nervosa, né, então conversando comigo. O pós-cesárea, o pós-cirúrgico, para mim também foi muito complicado, porque eu passei muito mal, e meu marido inexperiente, então, assim, elas ficaram ali com a gente no quarto, dando todo o suporte, todo o apoio, no pós-parto também. Então, assim, mesmo na cesárea foi muito importante eu ter a presença delas ali comigo, a ajuda delas ali comigo, né? E também na segunda experiência foi muito importante também, porque até mesmo quando eu fui procurar elas, né, para esse segundo parto, elas já foram me orientando desde o começo, né, procurar uma ajuda como psicóloga, porque, né, o que eu tinha vivido antes, né, me assustou muito, então para viver de uma forma mais leve, independente da via de parto que eu fosse viver, então o acompanhamento delas no antes foi muito importante para mim. No período ali de trabalho de parto, porque eu fiquei em pródromos, né, que é o antes de entrar no trabalho de parto, né, eu fiquei 4 dias, né? Então eu acredito que assim ter ali o apoio delas, falando, Ana, tá tudo bem, ainda dá para esperar, você tá indo bem. A orientação delas sempre, Ana, vai para o hospital, ver se tá tudo bem, né? Então sempre me indicando a ir para o hospital. Então, assim, o apoio delas ali nesse antes também foi muito importante para mim, né? Até o momento do nascimento e depois, porque novamente eu passei mal de novo, né? Fiquei ali tive um pouco de sangramento, passei um pouco mal, e elas também ali, o pós-parto para mim, com elas ali também foi muito importante. Durante o parto, que você acaba, no momento da dor, no cansaço, você acaba querendo desistir, e elas estão ali te dando força, te acalentando, né? Te ajudando no momento da dor, na contração, elas têm as manobras certas para aliviar a dor, para você conseguir, né, para eu conseguir passar por aquilo, né? Então eu acho que foi muito importante isso, que se não fosse o acompanhamento delas, eu não sei se eu conseguiria passar por tudo que eu passei da forma que eu passei. Eu acho que foi muito importante assim ter elas ali nesses 2 partos. Eu perdi uma filha há 5 anos atrás e eu sempre sonhei em ser mãe. E aquilo ali já era muito importante para mim. A maternidade, como de forma geral, já era algo muito importante para mim. Então, quando eu perdi a Marina, eu queria ajudar as outras famílias, as outras gestantes, viver aquele momento da chegada de um filho da melhor maneira possível, né? Então, tinha a minha história, que eu poderia ali dar um abraço de conforto, falar que tudo vai passar, que a melhor hora da vida, que o melhor momento, que a melhor fase da vida ia chegar também. E juntar isso com a parte técnica, juntar isso com a questão financeira, que foi uma forma também, eu abri mão, né? Eu trabalhava no hospital, técnica de enfermagem, então eu consegui também, dentro de casa, ajudar e cuidar dos meus filhos, ter mais tempo disponível para os meus filhos.